Fala aí, nação rubro-negra, vem chegando para mais um vídeo aí do nosso canal Torcida do Flamengo, a apresentação do Tite hoje, segunda-feira, às 14 horas. Então vamos ver aí o que a galera da ESPN está falando sobre o Tite no Mengão. O Tite vai chegar aí arrebentando, link na descrição, créditos ESPN no final. Vocês já sabem, a gente dá aquela nossa velha opinião. Então vamos para mais um vídeo aí de react do canal Torcida do Flamengo. Eugênio, para a Nath, para o professor Celso, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no F360 e onde ele vai estar trabalhando, o Tite, no próximo domingo, o clássico Flamengo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro em sua 28ª rodada. Antes tem o jogo de quinta contra o Cruzeiro lá em BH, que vai ser a estreia do Tite no banco de reservas. É grande a expectativa em relação a essa entrevista de apresentação, a coletiva marcada para 2h30 da tarde, lá no CT Jorge Lá, o popular Ninho do Urubu. E algumas razões justificam esse atraso, indo ao encontro da pergunta que Eugênio Leal, Capitão América, deixou no finalzinho do bloco anterior. A principal razão é isso, a ausência do presidente Rodolfo Landim, que estava em viagem, voltando ao Brasil, e vai estar presente hoje na coletiva. Ele faz questão de estar ao lado do técnico Tite e participar dessa apresentação. A segunda razão, não menos importante, era uma preocupação interna do Flamengo de criar alguns cenários, desenvolver algumas narrativas para causar um conforto maior para o Tite nesse momento de contato com a imprensa. Senão, vejamos, a semana passada foi caracterizada pelos primeiros dias de treino do Tite como técnico do Flamengo. Em um dos dias, vocês vão se lembrar, as mídias oficiais do Flamengo publicaram uma foto do Gabigol cumprimentando o Tite. Essa foto foi publicada no Twitter do Flamengo e logo depois, em sintonia, o Gabigol deu um retweet, respondeu, comentou: seja bem-vindo ao maior clube do mundo. Esse era um dos pontos que o Flamengo precisava cuidar, tratar internamente, para se antecipar às abordagens que vão ser feitas hoje na entrevista coletiva. Um terceiro aspecto fala muito sobre aquela declaração do Tite ao Flow Podcast, quando ele disse: podem me chamar de mentiroso, mas eu não vou trabalhar em canto nenhum esse ano, só no ano que vem. A narrativa que ele desenvolveu com a assessoria de imprensa particular e também com o Flamengo deve ser confirmada hoje na entrevista coletiva. O Tite vai utilizar como justificativa para correlacionar a sua atitude com a sua fala o fato de ser um trabalho que já visa o ano que vem. Se vai ser convincente ou não vai ser convincente depende da avaliação de cada um, do torcedor e também da opinião pública. São alguns dos elementos que ajudam a explicar o porquê de tanta demora para o Tite ser apresentado oficialmente. Essa coletiva inicialmente estava prevista para amanhã, 1h da tarde. E aí o Flamengo depois comunicou a antecipação para hoje, às 2h30, Abel. Legal o Rafa já trazer alguns pontos aí para a gente pensar, né? Porque eu estava pensando exatamente sobre isso. Vou perguntar para vocês aqui. O que você perguntaria? Quais são os questionamentos? Se tivesse você, professor Celso Zelt, o que você perguntaria para o Tite? Óbvio que alguém vai perguntar, imagino eu, sobre essa entrevista que ele deu lá, foi no Flow, é o nome do podcast? Pode falar? Flow, né? Bom, enfim, daqui a pouco a gente confirma. Flow Podcast. Flow Podcast, é isso aí. Isso aí. Que também eu particularmente, é óbvio que chama atenção, isso tem sido reproduzido em várias mídias, em vários veículos, porque o Tite foi veemente. Pode me chamar de mentiroso se eu trabalhar num time, num clube brasileiro em 2023. Para mim, Abel Neto, tá certo? Para mim, Abel Neto, Sim. Tá? Para mim, Abel Neto, é simples. Olha, realmente eu falei e tal, mas eu mudei de ideia. Eu mudei de ideia. Não está cometendo nenhum crime o Tite. A resposta Eu é mudei essa. de ideia. Olha, já passei muito tempo com a minha família e tal, recebi um convite, mudei de ideia. Mas essa Se é a quiserem me melhor chamar de resposta. mentiroso, não está cometendo nenhum crime. Exatamente. É a vida dele. Falei mesmo. Você não pode seria a mudar de melhor ideia? resposta. Celso Essa tem é a razão. melhor resposta. Só que, segundo o Rafa, É não isso, vai o Celso ser. tem razão. E se eu fosse Não o vai ser, primeiro a não deve perguntar, se eu fosse o primeiro, a coletiva começasse comigo, eu tinha a obrigação jornalística de começar tocando nesse assunto. E se ele respondesse o que o Rafa está falando, eu viraria e falava: então o senhor está proibido de ser campeão brasileiro deste ano? Porque, em tese, o Flamengo pode ser campeão brasileiro deste ano. Ele já disse lá na imagina. TV Flamengo, ele falou que o Flamengo pode ser campeão. Então não pode ser campeão brasileiro desse ano, porque se for, volta a ser mentiroso. Vai ser o campeão mentiroso. Eu acho que é uma pergunta inescapável, né? Agora, no meio da entrevista, eu perguntaria mais sobre essa questão do DNA rubro-negro, de como a torcida encara
o futebol e como o Tite encara o futebol. E, em princípio, são jeitos diferentes de encarar o futebol. Eu perguntaria se ele acha que precisaria acelerar esse processo com resultados, ganhar a galera, entendeu? Porque, num primeiro momento, tem pelo menos uma boa parte da torcida do Flamengo que tem um pé atrás em relação ao que é o Tite e ao que se espera de um time do Flamengo. Boa pergunta. Esse seu sorriso, Eugênio, é de concordância ou discordância do que está dizendo o professor Celso? Concordância total, óbvio. Eu estava justamente imaginando, né, que o perfil do Tite, não estou nem falando dentro do campo não, tá? Estou falando fora do campo. É um perfil que é totalmente diferente do torcedor médio do Flamengo, né? Que é um cara brincalhão, que é um cara popular, que é um cara provocativo. Isso é o torcedor médio do Flamengo. E o Tite é ele é mais formal, né? É um lorde. É um lorde, né? Sempre de terno, com um linguajar rebuscado, oportunizando nas entrevistas dele. Agora, o torcedor, no final das contas, ele quer saber do time dentro de campo jogar e ganhar. Jogar Exato. bem e ganhar. Jogar um futebol convincente, que o Flamengo não joga desde o ano passado. A verdade é essa. Com regularidade desde o ano passado. Alguns poucos momentos esse ano de bom futebol. Então, se o Tite conseguir fazer isso, pouco importa o linguajar dele, pouco importa a figura dele, que não é uma figura de identificação com o torcedor do Flamengo, dentro de campo é o que vai resolver. Se o time jogar bem dentro de campo, a torcida daqui a pouco vai estar toda ela também rezando na cartilha do Tite. Antes de devolver a bola para o amigo Rafa Marques, para ele matar no peito e desfilar no Maracanã com a elegância de sempre nas palavras, eu quero tocar a bola para a Natália Ferrão, porque imagino eu, Natália, deve se perguntar sobre Pedro e Gabigol, a possibilidade de os dois jogarem juntos, que é um assunto sempre abordado com todos os técnicos que passaram pelo Flamengo agora, e o único que teve sucesso com a dupla em campo, se eu não estiver enganado, foi o Dorival Júnior. Imagino que pode se perguntar, deve-se perguntar sobre seleção brasileira. Eu temo que, infelizmente, isso acontece muito hoje. Não sei se vai acontecer com a assessoria do Flamengo. Não pode falar de seleção, só pode falar de Flamengo. Para mim, pode falar de seleção, sim. Porque o Tite praticamente não falou do que aconteceu naquele jogo contra a Croácia. O que você imagina, Natália? Não, assim, acho que as perguntas vão ser nesse nível. Se pode jogar junto, o que ele pensa desse time do Flamengo, principalmente o que ele pensa de renovação para a temporada que vem. Porque o projeto do Flamengo com ele é isso, olhando para 2024. Pode ser campeão dessa temporada? Improvável, mas pode. Matematicamente é possível. Futebol ainda não tem apresentado. Vamos ver como é que vai ser a assimilação com o Tite. Mas é esse processo de renovação. Se ele vai ter participação ativa numa renovação de contrato do Bruno Henrique, na renovação de contrato do Gabi. São contratos que estão acabando, e aí? Vai continuar? Não vai continuar? Tá um imbróglio em relação a isso. E tem uma questão ali de que a forma que ele jogava na seleção muitas vezes não agradava boa parte da população. Vai ser o mesmo estilo de jogo que ele vai aplicar no Flamengo? Acho que as perguntas vão ser mais ou menos nessa linha. Rafael Marques, o que você gostaria de perguntar ao Tite? O que eu vou perguntar pro Tite? Você estará na coletiva? Ainda não sei. Abel. Sabe por quê? Primeiro eu vou saber qual é a ordem das perguntas. O Eugênio me conhece há muito tempo, de cobertura, né, de seleção brasileira, clubes aqui do Rio de Janeiro. Sabe que eu chego nos lugares e peço logo o microfone, né? Quero ser o primeiro, o segundo, o terceiro, mas eu não estou no dia a dia, eu não estou lá o tempo todo. O Flamengo, como todos os clubes, né, depois da pandemia principalmente, esse modelo começou antes da pandemia, mas a pandemia solidificou o modelo da imprensa não acompanhar mais os treinos, né? Então os repórteres que cobrem o dia a dia dos clubes só chegam aos locais específicos quando há uma demanda direta, como é o caso hoje, por exemplo, da apresentação do Tite. No dia a dia, ninguém tem acesso ao treino. De vez em quando é bom dizer isso aqui no F360 para o fã de esporte saber. Porque fulano está falando isso, falando aquilo. Gente, ninguém tem acesso mais a treino, ninguém vê mais atividade, para poder, inclusive, ter a percepção e elementos para poder discutir e estabelecer juízos de valores adequados em relação ao que o time treina e o que o time joga. A gente só tem um jogo para poder ter como base e desenvolver a nossa percepção, a nossa análise. Dito isso,
Se eu for um dos primeiros, eu vou nessa onda, evidente, da fala dele ao Flow Podcast. E se eu não for um dos primeiros, eu também vou ter que trafegar mais ou menos nessa linha aí em relação à projeção de equipe, gestão de grupo e assuntos que vão ser, obviamente, tratados na entrevista coletiva. Sobre a questão do cerceamento, ou, para ser um pouco mais polido, as orientações prévias, o Flamengo tem feito isso nas suas últimas entrevistas. Fez isso com o Vitor Pereira quando ele foi apresentado, fez isso naquela coletiva recente do Marcos Braz, quando ele pediu para falar antes do menino a quem ele agrediu lá no shopping. O Flamengo tem tido essa característica. E se a gente conhece bem o estilo do Tite, eu acho que isso vai começar a mostrar para todo mundo qual é o tamanho da interferência do Tite na rotina do Flamengo. Se a comunicação do Flamengo antecipadamente dirigir a entrevista coletiva, estabelecer algum tipo de filtro do tipo, olha, não vai responder sobre isso, sobre aquilo, nada mudou por enquanto. Agora, se a entrevista for livre para qualquer assunto, como é o perfil do Tite, aí já teremos a percepção de que o Tite está interferindo no dia a dia do Flamengo, o que eu acho que vai ser muito salutar para todo mundo e principalmente para o próprio Flamengo. A essência popular do Flamengo precisa de um Flamengo mais popular. E, Rafa, a gente está conversando, debatendo, analisando aqui, né? E trazendo alguns questionamentos que nós gostaríamos. Foi o que eu perguntei. Pô, o que você perguntaria? Mas a gente tem que falar o que o torcedor do Flamengo gostaria de ouvir. E até o torcedor brasileiro, amante de futebol, que acompanhou o Tite na seleção brasileira. Eu imagino que o torcedor do Flamengo queira saber, pode ser uma pergunta feita ao presidente Landim, já que ele estará lá. Sim. O que vai mudar no departamento de futebol do Flamengo? Ou não vai mudar nada? E, se tivesse eu na entrevista coletiva, tivesse a oportunidade, eu perguntaria isso ao Landim. Será mantido todo o departamento de futebol? Alguma mudança? Que liberdade o Tite terá? Terá a mesma autonomia que teve Jorge Jesus? Acho que a pergunta é qual a responsabilidade que o Tite terá. Porque a gente está falando de um treinador que tem que cuidar, óbvio, a gente não tem que cuidar só do campo. Mas a gente tem falado isso muito aqui, o quanto o treinador do Flamengo precisa ser o apaziguador, o organizador, o treinador, o pai, o psicólogo. Quais serão as funções do Tite, realmente? Porque isso faz parte. A gente não vai mexer no departamento de futebol e o Tite chega com a responsabilidade de dar jeito na casa, não só no time em campo. Vai dar a chave para o Tite, como Jesus tinha? Jesus tinha a chave. O Dorival até de início ele tinha menos a chave. E tinha o chaveiro. Ele se impôs. Tinha o chaveiro. Ele se impôs pelo jeito de trabalhar do Dorival. Ele ocupou esse espaço, que é um vácuo que a diretoria deixa. Deram uma cópia da chave, Celso. Diga, Rafa, desculpa, não entendi. Não, deram uma cópia pro... Não deram pro Dorival a chave, deram só uma cópia. Então toma aqui pra você. No final você devolve pra gente. Ele devolveu. O Dorival falou, você tem, mas a gente também tem. Que nem eu faço com os meus filhos lá em casa. Aliás, Beatriz quebrou a chave. Preciso mandar fazer uma chave pra ela quando eu sair daqui. Lembrei disso agora. Ou então deixaram a chave com o Dorival, mas mudaram a fechadura. É a cópia, que nem falou o Rafa mesmo. Eu também tenho. Você abre, mas eu posso ir lá e fechar. A gente está brincando, mas não é uma preocupação também, professor Eugênio, o departamento de futebol do Flamengo, que rumo levará ou terá, qual o caminho que seguirá o Flamengo, não só em relação à sua comissão técnica, em relação ao seu departamento de futebol? Departamento de futebol, desculpa, professor. Eu até elaboraria para o Landim a pergunta mais direcionada. Falar, o senhor não acha que diante de tudo que tem acontecido aí está na hora de mudar? Porque se perguntar se vai mudar, ele vai falar que não, que confia. Mas colocar a posição dele em relação a isso. Ele é o presidente. Ele não pode ficar olhando com cara de paisagem para tudo que tem acontecido ultimamente no Flamengo. Ele tem que ser chamado para essa responsabilidade. Nem que seja para falar, cinicamente, que está tudo bem. Porque aí as pessoas tiram a conclusão. E tem, sabe o que eu pensei? Outro dia nós mostramos, semana passada, mostramos uma tela aqui, desde Jorge Jesus foi embora, quis ir embora do Flamengo. Todos os técnicos que passaram pelo Flamengo, o único que ficou mais de 50 jogos foi o Rogério Ceni. Mostramos a tela aqui. É uma outra boa pergunta pro presidente Landim. Qual é o prazo? O senhor assegura que o Tite vai cumprir o contrato dele? Ou qual é o próximo, né? Ninguém assegura. O próximo. Acho que com relação ao departamento de futebol, essa... Essa aí, nação, a galera comentando aí sobre o Tite no mais querido. Cara,
O Tite, como eu já falei aqui em outros vídeos do canal, tem tudo para dar certo no Mengão, tem tudo para fazer um excelente final de 2023 e, consequentemente, um bom ano de 2024. O Tite é um estrategista de mão cheia e hoje na entrevista ele vai falar um pouco mais aí como foi essa questão aí de que mandaram, ele mesmo se autotitulou para chamarem ele de mentiroso, mas o cara pode mudar de ideia, futebol é assim, às vezes acontece algum num dia, no outro dia você muda totalmente de ideia, foi assim com o Vitor Pereira e agora com o Tite. Então ele chega aí no Mais Querido para colocar tudo no trecho, tudo no eixo e a intenção é que faça um excelente trabalho, é o que todos os torcedores do Flamengo esperam para o Tite fazer um ótimo trabalho, um bom gestor de grupo ali. A questão é titularidade Gabigol ou Pedro, isso aí que vai ficar um pouco confuso, mas com o Tite eu tenho certeza que vai jogar um em uma competição, outro na outra. E quem tiver melhor no momento vai jogar mais vezes. Então assim que tem que ser briga leal, o Flamengo com estrelas, elenco grande, elenco bem formado, dessa maneira mesmo, não tem para onde correr. Então é isso, galera. Gosta do nosso canal, já sabe, né? Se inscreve aí no botão vermelho, se inscreve que é de graça, a gente não cobra absolutamente nada pela sua inscrição. Ativa o sino das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos do nosso canal. Torcida do Flamengo, saudações rubro-negras.